partir de agora você ouve Conectados Music. Apresentação com o produtor e compositor Cristiano Costa. Olá, bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa de hoje, programa super especial, recheado de novidades e espero que você esteja conectado conosco até o final, para que a gente juntos possa aproveitar esse programa maravilhoso. Mas agora nós vamos buscar a presença de Deus com uma oração. Então eu te convido para, da onde você estiver, você levar os seus pensamentos aos céus e que juntos possamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse programa. Peço que venha estar com cada um dos nossos queridos ouvintes, também com nossos participantes de hoje, para que possamos aqui ter um excelente programa e que aquilo que nós conversarmos, nosso bate-papo, o que nós ouvirmos, os louvores, possam acalentar o nosso coração. E também, Senhor, que possamos aqui conversar sobre assuntos que levem-nos a mudanças positivas. Permaneça conosco, nos dê um bom dia. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pessoal, nós recebemos hoje um grupo muito bacana, um grupo de amigos aí, cantores, irmãos. E nós vamos começar ouvindo a primeira música de hoje. Então fica aí com o grupo masculino do Rio de Janeiro. Poder em Cristo, poder em Cristo, seu nome é santo e traz salvação. Vejo o mundo ao redor, pessoas vagando sem ter onde ir, não conhecem a fonte de alegria e luz, Jesus Cristo, que foi morto lá na cruz. Poder em Cristo, poder em Cristo, seu nome é santo e traz salvação. Poder em Cristo, poder em Cristo, a vida e paz sem igual. Se tua vida não vai bem, se existe um problema que te traz aflição, não te esqueças que Cristo é o amigo fiel. Ele pode mostrar-te a solução. Poder em Cristo, poder em Cristo, seu nome é santo e traz
FM falando de música. Maravilha, maravilha, pessoal. Ouvimos aí Grupo Masculino do Rio cantando A Poder em Cristo, do primeiro álbum, né, que tinha esse nome também, A Poder em Cristo. E nesse momento, gostaria de convidar nossos queridos amigos aí que estão conosco hoje, né, os nossos convidados de hoje. Então quero pedir o pessoal para dar um oi, né? Para o pessoal da rádio aí, pessoal. Fala pro pessoal da rádio aí, dá um oi para eles. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, pô. Bom dia, ouvintes da rádio. Fala de novo, Tutu. Deu uma cortada. Agradecer aos ouvintes da rádio que estão participando aí conosco nesse programa de hoje. Pra ficar com a gente, né? Maravilha, maravilha. Vamos fazer o seguinte, é porque eu pedi o pessoal para poder ligar a câmera pra gente fazer um takezinho aqui, mas agora se o pessoal quiser desligar a câmera, aí a gente vai economizar a banda, né? Vai ficar melhor o nosso som, beleza? Vai lá, Josemar, dá um oi pro pessoal da rádio aí. Olá, muito bom dia para todos aí, ouvintes da Rádio Conectados com Deus, programa Conectados Music. É um prazer muito grande estar com vocês aí e com certeza sempre um prazer poder estar aí interagindo com os nossos ouvintes. Com certeza. Josemar, ele já é experiente de casa, né, na rádio, né, Josemar? A gente tem que sempre aprender um pouquinho mais, né? Maravilha, maravilha. Josemar é um dos locutores aí da rádio também, dirige um programa e já veio aqui algumas vezes também no Conectados Music conosco. É um grande prazer ter você aqui conosco, Josemar. Josemar, prazer sempre é nosso, mano. Maravilha. Já que você falou aí, te apresenta aí, qual é a voz que você canta no grupo masculino? Então, eu dou uma ajuda pro Tutu aí. Ah, é? É. Maravilha, Tutu tá rindo de lá. Primeiro tenor. Primeiro tenor. Quanto tempo você tá cantando no masculino aí? Ah, mano, eu tô há pouco tempo, acho que uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses? É, tem que aprender muito ainda com o Tutu aí. O Tutu me dá aquelas dicas, assim, de letra e tal. Aí eu tô começando agora aí. Maravilha, maravilha. O Tutu ligou ali, quer falar? Fala aí, Tutu. Não, aprendendo, a gente tá sempre aprendendo, né, Cristiano? Com certeza. Por mais velho de casa que seja, a gente tá sempre aprendendo. Verdade. Tomando uns puxão de orelha aqui, outros ali, evoluindo, né? Com certeza, com certeza. Maravilha. Então, Tutu, continua aí se apresentando aí pro pessoal. Ô, Tutu, eu não sei seu nome. Eu não sei seu nome, não. Você conhece como Tutu, né? É. Sérgio Nome. Sérgio. Eu acho que eu participo desde 2004. 2005. Faz um tempo, hein? Então, é um pouquinho de casa aí. Eu canto primeiro tenor.
com alguns trancos e barrancos, alguns puxões de orelha aí do Marcos, né? Mas, assim, sempre bom para evoluir um pouco mais, né? Verdade, verdade. Maravilha, muito bom ter você aí também pela primeira vez no programa aqui com a gente, Tutu. O Marcos tinha ligado o microfone ali. Marcos, fala aí. Obrigado. Já que o assunto é longevidade, né? Então nós temos aí o Tutu, que é longevo aqui no Grupo Avessa. E o Verdade. Josemar é novo, né? No grupo. Legal. Então, a longevidade não tem muito a ver com a idade, não, porque os dois têm mais ou menos a mesma idade, mas o Tutu é muito antigo no grupo, o Josemar muito novo no grupo. E essa que é aí a mágica de um grupo antigo, né? Tem gente nova e tem gente velha no grupo, né? Muito bacana. Marcos, fora você que tá desde o princípio, quem é o componente mais antigo? É o Carlos Henrique, meu irmão. Ah, o Carlos Henrique, verdade. Mas ele não estava desde o princípio, não. Ele entrou um pouquinho depois. Entendi. Então, do princípio mesmo, do início, só eu. Legal, legal. E continua aí com a graça de Deus, né? Levando o grupo aí. Sempre animado, né? Maravilha, maravilha. Beleza. Marcos, acaba de se apresentar pro pessoal aí. Oi, pessoal. Eu sou o Marcos Pedrazas, né? E o grupo masculino praticamente se confunde aí com a minha vida musical na igreja. Apesar de que eu comecei a atividade musical um pouquinho antes do grupo masculino. Eu comecei em 95, mas em 99 surgiu o grupo masculino. E desde então a gente continua nessa luta. Eu sou pianista do grupo e, assim, produtor, né? Meio líder, assim, do grupo. Líder musical, isso com certeza. E letrista, a gente escolhe o repertório junto com outros colegas. A gente tá na luta aí, viu, pessoal? Com certeza. Graças a Deus. Fazer uma brincadeira aqui, porque aqui no Meet tá aparecendo do Marcos como desconhecido, né? Eu falei, Marcos, você não é desconhecido, não, filho. Legal, legal, mas bom ter. Então, são 22 anos, é isso mesmo? 22 anos, é um grupo bem antigo. Se fosse enumerar aí talvez um dos 5 mais antigos grupos da igreja, capaz que vocês estariam entre os grupos mais antigos, hein? Mais experientes. Muito bom ter você novamente aqui, Marcos. Vai lá, Ulisses, a tua vez, mano. Fala aí, Cristiano. Bom dia. Olá, todo mundo. Eu sou o Ulisses, acho que a maioria do pessoal já me conhece por estar aqui sempre no programa com o Cris, né? Parceiro do programa. Verdade. Eu canto no masculino desde final de 2014, início de 2015. Eu canto baixo lá, e tenho ajudado bastante, assim, né? Agora com essas modificações da rede social, né? Então eu e o Tutu, a gente cuida da parte de mídia social. Mas sempre com parceria com o Marcos e com o Neném. Ajudo também na parte de letra, alguma coisa assim, quando dá pra eu fazer alguma coisa. E nessa ajuda que ele fala do repertório, a gente também tá sempre junto também. E tenho entrado pra poder ajudar bastante. Eu sempre gostei muito do grupo. A primeira vez que eu vi o grupo cantar, eu tinha 12 anos. Foi no 13º em Cascadura, foi o primeiro 13º que eu fui. E aí eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu vou cantar com eles. E hoje eu canto com eles. Maravilha, isso é muito bacana, muito bacana. Bom demais ter você aqui novamente, mano. Valeu, mano. Deus abençoe. E agora, vamos ouvir o Joe, né? Joe, dá um oi pro pessoal da rádio aí, se apresenta, pessoal. Olá, bom dia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Eu sou o Joe. O pessoal costuma chamar por esse nome aí, ficou esse nome. E tô no masculino há pouco tempo, né? Acho que mesmo tanto de tempo aí do Josemar, uns 3 meses, 4 meses, eu não conto não, mas tudo bem. Ele é o cara. Mas eu quero... mas eu vou falar um dado aqui curioso. Eu já estive no masculino há muito tempo atrás. Tá na segunda vez então, né? Segunda. Assim, foi uma passagem rápida, acho que não durou um mês. E olha só que ironia, né? Que coisa engraçada. Nessa primeira passagem, eu cantei primeiro tenor. Rapaz. Não, esse eu acho que todo...
Alguns dos primeiros tenores que passam pelo masculino acabam virando baixo, viu? Porque o Macalé também começou como primeiro tenor. E tá aí, né? Atualmente você não tá cantando baixo não, né, Joe? No masculino. Não tô. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. No dia que foram cantar, era um hino simples lá do Inari, e aí tava desfalcado o primeiro tenor. Aí o Marcos falou assim, Joe, vai lá e tenta fazer um falsetinho junto com o Tutu lá pra poder a gente cantar. E aí fomos lá E quando foi isso? Fizemos alguma coisa. Hã? Quando foi isso? A data eu não lembro de jeito nenhum. Isso foi num culto de sábado. Ano? Foi 2011, irmão. 2011. É. Rapaz, faz Acho tempo. que foi isso aí mesmo, 2011. Faz tempo. 10 anos, hein? É. Aí, Eu- mas agora eu canto barítono. Legal. Viu, gente, já passaram pelo grupo masculino mais de 50 pessoas. Agora a gente tá com 10 componentes, né? Legal, hein? Mais de 60 pessoas já passaram. Não é só 50, não. Eu tava tentando calcular aqui. Muita gente passou. Isso é muito bacana, muito bacana. Marcos, você lembra qual que era a formação inicial? Lembro, claro. Lembro, sim. Fala pra nós aí qual que era a Fala os formação. Os nomes aí do pessoal e a É, voz que eles então, ó. cantavam. Ali, olha, no primeiro tenor tínhamos o Manassés, que hoje canta no grupo Rom, mas é um amigo, né? E nós tínhamos o Natan, que é filho do pastor Irinaldo, é um amigo também e tal. Ele cantava barítono. Tínhamos o Silas, né, que é produtor musical aqui do Rio, é um pioneiro aqui na produção musical. Hoje ele não canta em mas ele também mora em Angra dos Reis e tal, sempre envolvido com música. A gente conhece bem o Silas, né, Cristiano? Com certeza, com certeza. É. O Silas, na verdade, é primo da minha mãe. É. E parente também. Aí tinha o pessoal do... Tinha o irmão do Manassés, chama Marilson. Ele é muito ativo na igreja, mas não tá cantando atualmente não. Tem um baixo muito bom. Mas Legal. essa foi a primeira turma. Aí logo em seguida, em pouco tempo, veio a formação que ficou mais de 10 anos e que gravou os 2 CDs. Legal, Aí, legal. Cristiano, se você quiser, aí eu falo dessa segunda formação, que, digamos assim, é o que fez a fama do masculino, né? Porque numa época a gente realmente gravou CD, viajou o país inteiro. Foi. Mais de uma vez, a gente era bem conhecido. E o grupo nunca parou, mas essa foi uma época de ouro, assim, que agora, graças a Deus, está retornando. E essa turma aí, sim, aí eu lembro de cor as vozes e tudo. Aí no baixo nós tínhamos o Macalé, né? Sim. Tava baixo. Aí nós tínhamos o Jô, que tá no grupo hoje de novo. Ele saiu, mas voltou. Aí nós tínhamos no barítono. No primeiro CD nós tínhamos o Natan, que tá entre os fundadores. O Eduardo Igreja, no primeiro CD, que hoje já não tá mais na igreja e tal. Contribuiu muito na época. Aí no segundo tenor nós tínhamos o Carlos Henrique, que é meu irmão, que tá no grupo, nunca saiu, assim, né? Só trocou de voz, no caso. O Carlos Henrique. Aí tínhamos também o Jocélio no barítono, que se tornou um grande amigo e tal, e hoje ele não tá mais cantando, assim, não tá na igreja, mas é um amigão, Com certeza. que se revelou aqui no masculino, né? A grande maioria desse pessoal, eles, quando entraram no grupo, não tinham, assim, aquela característica vocal. Depois eles adquiriram no grupo. Aí no segundo tenor tinha o Pablo, o Filipinho, que é irmão do Pablo, que cantava também o primeiro tenor, o segundo tenor na época. Hoje ele é um excelente primeiro tenor, mas Verdade. ele se tornou primeiro tenor no grupo. Aqui ele cantava o segundo tenor. Depois, no próprio grupo, anos depois, 10 anos depois, ele passou a cantar primeiro. E o Genilson, que ainda canta com a gente, né? Então ele também. E o Tutu, que gravou também os 2 CDs no primeiro tenor. Essa foi a formação que está nas fotos dos CDs, né? Entre um CD e outro, algumas pessoas foram trocadas e tal, mas tinha uma base ali, né? Que eram os 3 irmãos germanos, dos quais o Jonatas canta com a gente até hoje, e o Jocélio, né? E depois entrou aí o pai do Jocélio, que se chama Jó, o Jó Júnior, que é irmão do Jocélio. Hoje eles também não cantam, mas são amigos também, né? Então já passou muita gente por aqui. Passou muita gente cresceu aí junto com o grupo, né? Isso é muito legal, muito positivo. Então, cara, sim. Ô Cris, tem gente que nem lembra que cantou no masculino, pra você ter noção. A gente fez uma audição de aniversário 2000 e... Calma aí. De 2000...
Ou 14. Isso. Sim, Aí o irmão do Tutu, o Ricardo, ele não lembrava que cantava, mas eu tenho uma foto que o Ricardo tá cantando com o masculino. Tem uma foto antiga que ele tá. O Ronaldo, que gravou depois com arte vocal e tal, ele cantou primeiro aqui no Rio. Exatamente. Ele cantou com a Legal. gente. Aí depois ele foi pra São Paulo, né? Olha, não sabia. Aí depois de 2012 teve uma formação totalmente diferente. Apesar de que Genilson, Tutu e o Carlos Henrique nunca saíram, né? Uhum. Mas aí o pessoal novo, que ainda continua, alguns continuam. O Ulisses entrou, continua. O Leonan entrou, aí saiu um tempo, voltou. Aí depois tiveram outros, o Léo. A gente ficou com essa formação uns 5, 6 anos. O Edinho. A gente viajou bastante. A gente só não gravou, mas a gente viajou, participou de musas. Com essa outra formação, que ficou de 2012 até 2018, né, Ulisses? Mais ou menos? Isso aí. E desse pessoal continua. O Ulisses, continua o Carlos Henrique. O Genilson continua aí o Leonan, né? E agora, recentissimamente, voltou o Jorge Germano, que era da primeira formação, e entrou o Josemar e o Joe, o Jonathan, né? Não pode se esquecer do componente mais novo do grupo também, né, Marcos? E o Diego? É o Diego, meu filho. Isso, o Diego tá mesmo, cantando segunda geração também. masculina. Gente, o Rapaz, masculino tá no meu casamento, sabia? olha aí. Rapaz, faz tempo mesmo, hein? Cantou no meu casamento. E agora o meu filho tá cantando. E sem esquecer do Tutu, né? O Tutu tá em todas aí, viu? Ó, tu tá sempre acompanhando. Também não é assim, Marcos. Também não é O Tutu é meu primo, né? quase todos. E o Carlos Legal, Henrique é meu legal. irmão. Pessoal, Marcos, aproveita aí e fala sobre quais circunstâncias surgiu o grupo masculino. Como? Conta a história pra nós aí. Eu tinha dito pro pessoal que eu não queria falar muito hoje, mas sobre isso só eu posso falar mesmo. Não, irmão, na verdade é o seguinte, a gente aqui começou um movimento musical que tá durando até hoje, né? Eu tinha 15 anos em 95. E aí, quando foi 98 e tal, o Natan, né, o Manassés, que também são veteranos, disseram, vamos formar um grupo masculino aí, pessoal. E falaram comigo para eu entrar como pianista, né? E aí a gente foi chamando uma rapaziada que a gente achava que cantava bem. E fizemos. E o pessoal era muito amigo, muito chegado. Aí a gente começou a fazer... Aí teve um Emuso em 2003, aí teve um concurso lá no Emuso, aí a gente ganhou por acaso. A gente entrou com um estilo de música que ninguém conhecia na época. Hoje em dia todo mundo canta isso, mas era o estilo de música dos quartetos americanos. Eu tive acesso a esse tipo de música primeiro, assim, ninguém conhecia isso. E um adventista me passou música de Catedral, de Gold City, ninguém conhecia isso aí na época. E aí eu comecei a fazer versões, esse estilo assim era novidade aqui, né? Hoje em dia não é mais, mas então na época tinha pouca internet, inclusive, a gente conseguia assim, umas coisas meio pirateadas, assim, a gente fazia versão e cantava. E aí o grupo pegou gosto em cantar, pegou gosto em viajar. Eu lembro que na época a gente comprou uma van só para o pessoal viajar. Foi, eu lembro. Vocês foram em BH algumas vezes com essa van. Várias vezes em BH, em Brasília. A gente rodou o Brasil e foi muito interessante. E o pessoal se curtia, né? A gente ficou com uma formação só praticamente por mais de 10 anos. Isso é muito para um grupo. E o pessoal Demais. se curtia mesmo. Muita gente era assim, adolescente mesmo, não tinha dinheiro às vezes da passagem. Aí a gente fazia uma vaquinha e tal. E hoje esse pessoal tá bem de vida. E era assim, o pessoal cresceu, o pessoal era todo mundo solteiro, todo mundo se casou. A gente foi indo junto, né? É muito bonito isso aí. É, realmente, muito bacana. A gente acompanhou um pouco de longe, mas acompanhou o crescimento aí do grupo masculino. Muito legal mesmo. Agora, eu queria que algum de vocês aí, talvez o Tutu, o Marcos, né? Que estão mais tempo também, pudesse falar um pouquinho como que foi a experiência de gravação do primeiro e do segundo CD. E já juntando também, qual que foram os maiores desafios que vocês encontraram aí no caminho de vocês durante esses 22 anos? Essa parte eu vou deixar pro Marcos de novo. Não, Tutu. Você tem que falar também, irmão. Você é dos antigos. Tutu, vamos falar o seguinte. Tutu, você fala um pouco e o Marcos complementa. Vai lá, Não, eu só lembro dos perrengues, entendeu? A minha parte triste é a parte dos perrengues, entendeu? Então conta os perrengues. Empurrar a van, dormir na estrada, entendeu? Mas todo mundo curtia. Passar um pouco de fome, entendeu?
porque todo mundo era estudante. E aí sabe como que é estudante, né? Não tinha trabalho e curtia viajar sempre, né? Essa é a parte mais a gente fica marcante na gente, né? Mas tudo era alegria. As Tudo aventuras, era né? alegria. No final todo mundo ria, né? Agora, Legal. quanto à parte de gravação, é um negócio bem puxado, né? As gravações. A primeira gravação mesmo eu não participei, mas a segunda sim. A segunda, horas e horas de estúdio, refaz, São Paulo, refaz, negócio bem puxado. Foi em São Paulo, aqui no estúdio, no Belém. estúdio da igreja, né? Sim. No Belém. Foi um negócio bem puxado. Mas assim, depois do CD pronto, é assim uma satisfação muito grande. E ver aonde a gente vai, o pessoal ouvindo essa mensagem que foi gravada, entendeu? A gente fica bem satisfeito com isso. Com certeza. Eu acho que um dos maiores problemas assim, que a gente teve, porque essa parte das viagens, na verdade, é divertido, né? É porque a gente, depois que passa, que a gente vê como foi divertido. Por exemplo, uma vez a gente foi a BH, talvez o Cristiano se lembre disso, faz muitos anos. Aí a van quebrou em BH e ninguém tinha dinheiro para voltar de ônibus. Eu, particularmente, tinha que voltar para trabalhar. Voltei de ônibus, mas a van ficou lá e o pessoal ficou na casa. Ainda bem que tinha a casa de alguém para ficar, a casa do João Luiz. O pessoal ficou lá de segunda até quarta enquanto a gente consertava a van. Então isso aí foi divertido. No fim das contas, a gente olha assim, nossa, que legal, a gente tem história para contar para nossos filhos, né? Verdade. Outra Só vez na aventura. a van quebrou no meio do caminho, tipo, a gente passou a noite numa rodoviária. Tem muita história assim, né? Outra vez também a van, a gente foi lá pro Mato Grosso do Sul, aí o cano de escapamento tava meio quebrado, aí entrava a fumaça para dentro do carro, o pessoal ficou quase sem voz, tudo preto lá em Campo Grande, assim, preto da fuligem, da fumaça. Isso tudo é divertido. Mas eu acho que, assim, o maior problema era a gente cair um pouco no tédio, né? Isso, assim, não aconteceu muito, não, porque a gente sempre tinha um repertório que animava a gente. Porque quando você tem um grupo que fica 10, 15 anos, você tem que realmente, no nosso caso já é mais, né? Mas a gente ficou com uma formação só por mais de 10 anos. Tem um período de você enjoar, perder a motivação, entende? Isso aí não aconteceu muito, não, né, Tutu? A gente sempre tinha uma música nova, a gente gostava, Não. a gente cantava. Isso é muito importante, você gostar da música que você canta, né? E isso tem íntima relação com o assunto que a gente vai conversar, porque o grupo, para alcançar essa longevidade, um dos detalhes é isso aí, que a gente vai chegar lá. Né? Ô Cris, sobre a gravação, eu não tava lá, mas eu conversando com os moleques assim, né? Eu tive. Quando eu vim pro Rio, uma das pessoas que mais me receberam assim, além do Tutu e o Marcos, eu tive muito contato com os germanos, em especial o Filipinho e o Pablo. Então, às vezes, eu almoçava com eles, assim, né? E eles contavam sobre a gravação. E aí tem umas histórias místicas, assim, por exemplo, a voz do Genilson na gravação do segundo CD sumiu em uma música. E aí, na música Junto ao Mar de Vidro, no Meu Novo Endereço, aquela parte do finalzinho, eu sei que não é o Genilson, não é o primeiro tenor que fez aquilo ali. Eu vou até deixar essa charada aqui pro pessoal ver se o pessoal descobre quem que fazia isso. Que fez? Mas não era o primeiro tenor. E uma outra coisa é que eles falavam que o Filipinho era mágico. O Filipinho entrava no estúdio, gravava e era impecável. Saía, acabou, não precisava gravar mais. E era tipo, tinha umas histórias assim que eu não tava na época, mas eu acho muito bacana, assim, da questão da gravação. Eles falavam que às vezes era difícil, né? Era muito corrido, como o Tutu falou. Era muita batalha, mas sempre tinha essas questões, assim, legais, assim, do convívio, né? Tem essas histórias, essas brincadeiras, assim, que os caras fazem, que eu sempre tive, assim, como algo que me animava, assim, pra cantar. Que é, além da gente cantar junto, além das nossas vozes se darem muito bem, as personalidades se davam muito bem também. A gente brinca, a gente conversa. Às vezes, no horário do ensaio, o Marcos precisa falar assim, pô, cara, vamos ensaiar, galera, vamos ensaiar. E a gente, porque a gente empeca em conversar e tal. E eu acho esse ambiente muito favorável, assim, né? Ô, Ulisses, agora eu fiquei curioso, mano. Você falou aí que no finalzinho da música, essa música do agudo aí, diz que o Genilson não fez. Quem fez isso aí, então? Foi a voz do Google? Esse é um mistério, né? É um mistério. O pessoal vai deixar no ar aí pra... Eu vou... Depois a gente conta. Maravilha, O Leonan entrou aí, viu?
Isso, O Joe isso. sabe disso, né? É bem possível de alguém com voz grave fazer um falsete e ficar muito bonito no agudo, né? Sim, Exato. Foi sim, isso que com aconteceu. Só que quem foi exatamente, no final a gente fala, né, Ulisses? Isso aí. Com certeza. Maravilha. Pessoal, vamos aqui apresentar nossos dois colegas que acabaram de chegar. Dá um oi pro pessoal da rádio aí, primeiro o Leonan e depois o Diego. Bom dia, pessoal. Bom Aqui é o dia. Leonan que fala. Como? Leonan, bom dia. Maravilha. Leonan, te apresenta o pessoal e fala que voz que você canta, há quanto tempo você tá no grupo. Eu canto segundo tenor. Nessa passagem recente, eu tô há 6 meses, mais ou menos, a galera aí. Tô há 6 meses. Maravilha. Você passou uma temporada anterior, né? Isso. Legal, É, legal. anos com a gente, viu? O, Aí Leo- saiu e tá voltando. E voltou, né? o Leonan tá fazendo um... Como é que é, gente? Tá fazendo um intercâmbio aqui, ó. Tem um intercâmbio aqui da onde que eu moro aqui. Um dia, do nada, eu vi o Leonan na igreja aqui. Falei, ih, rapaz, o que o Leonan tá fazendo aqui, hein? Aí a gente foi descobrir que apareceu um intercâmbio aqui. Mas é isso aí. Isso aí ficou muito no ar, hein? Ficou no ar. Leonan, conta essa história aí pra nós. Qual a história? Só o Leandro. Ah, do intercâmbio A aqui. razão- A razão do meu intercâmbio? Eu tô namorando a Naira, da igreja do Cristiano. Direto ao ponto, isso aí. Maravilha, Aí, muito tô- bom, mano. Objetividade. É muito bom ter Agora você tem por que aqui. Agora tem que convidar o conjunto pra cantar ainda, não? Sim, com certeza. Aí a gente aguardar aí o convite oficial aí do Cristiano aí, ó. A gente Rapaz, cantar em Divinópolis. Então tá convidado agora. É só esperar passar a onda roxa que entrou hoje aqui, que... Leonan, menino namorador, né? É, Tá certo. maravilha, Eu acho que maravilha. do grupo masculino, Cristiano, os mais namoradores é o Leonan e o Ulisses. Que isso? O resto, exceto o Tutu e o Diego também, né? Mas são todos casados já, né? Eu, o Joe, o Marcos. Legal. Muito bom. Bom ter você aqui, Leonan. Tudo Fala aí, bem, Tutu. obrigado. Igualmente. Alguém ia E falar? Tem o Diego também, que tá na área. Não, é o Diego, a vez do Diego agora. Diego, manda um oi, pessoal, aí. Fala, pessoal. E aí, bom demais, Diego? Diego? Olha, eu entrei no masculino faz quase um ano. Quase eu um tô ano. cantando bem. Quase um ano. As músicas novas, mas tem algumas que a galera canta e eu não... Você não conhece? Você não tá no masculino, não? Eu... Tá que é o cortando, seguinte, tá a cortando época um que a gente pouquinho o gravou teu todo sinal, CD. ô Diego. Tá cortando um pouquinho. Explica pra nós aí, Marcos. Tenta encontrar um sinal melhor, Diego. A época que a gente gravou os 2 CDs, o Diego não era nascido, entendeu? Faz Ele tem tempo. anos agora, ele nasceu em 2006. Na verdade, quando a gente gravou o segundo CD, ele tinha 2 anos. Tudo bem, é verdade. Olha não aí. vai lembrar, né? E Olha a gente aí. já mudou muito o repertório também, entendeu? Essa questão de Mas repertório depende muito do próprio grupo, né? Da formação, né? Da formação. Dos solistas que estão ali disponíveis. Mas agora a gente tá cantando músicas antigas, sabia? Sim. Agora a gente tá pegando músicas antigas, né? Por É. ideia do Joe, o Joe veio, entrou no grupo, deu uma chacoalhada aí, falou, cara, vamos cantar músicas antigas. A gente tá cantando, né, Joe? E algumas até o Joe tá fazendo solo. Verdade. Tá sendo bom. Tamo cantando aí. Essa a gente canta. Maravilha. Diego, encontrou um sinal melhor aí, fio? Encontrei. Maravilha. Fala pra nós aí, então. Então, o que eu queria no grupo masculino era ter aquela experiência de viagem, porque eu nunca viajei com masculino. Porque toda vez que eu vou contar uma experiência de viagem, conto uma história engraçada ou alguma coisa legal aconteceu, e eu nunca viajei com masculino. Pois é, tá Não aí. pra cantar nenhuma música. Tá direta aí, hein, gente? Não é indireta, não. Tá direta aí. Ele grupo. nunca me falou isso, ele tá falando só no rádio agora. Olha aí, então tá aí a dica. Masculino, voltar a viajar. Logo que as condições permitirem, né, do Covid, Pois é, exatamente. viagem, né? Já fica a dica. Aqui,
a ideia do Marcos era que ele tocasse o segundo piano com a gente. Aí um dia eu tava na casa dele, aí ele chegou pra mim assim, pô tio, eu gosto de tocar piano, mas eu queria cantar. Eu queria cantar com vocês. Aí eu falei, pô, então fala isso com seu pai, pô. Aí ele, pô, eu não sei, eu acho que meu pai quer que eu toque o segundo piano. Eu falei, não, conversa com ele que vai dar certo. Aí eu falei, eu dei um toque no Marcos, e ele foi e falou com o Marcos, aí no outro ano a gente já começou e ele já veio participar. Eu acho muito bacana, né, ter uma pessoa assim em formação. Isso ajuda bastante a gente como grupo, né? Ele vai aprender muito. Quando ele tiver, tipo, da minha idade, ele vai saber muito mais do que eu sei hoje, tipo, eu sei pouco. Aprendi muito com os caras aqui do masculino, assim, né? Corri muito atrás. Mas ele vai estar assim, tipo, vai saber muita coisa, vai aprender muita coisa, vai ter muito macete, vai ser com o tio dele, né, o Neném. O Neném pega as músicas rapidinho, então ele vai estar nessa mesmo pique, né? Acho isso muito legal. Maravilha, maravilha. E o Diego é um rapaz, apesar de novo, muito atarefado, não é, Diego? Claro. O Diego tá participando aqui com a gente um pouquinho, mas vai ter que voltar. Pra onde você tá voltando, Diego? Tô voltando pro ensaio da banda, de Cascadura. Olha aí, então o Diego, ele toca também. Tá tocando na banda, é o trompete? Isso. O Diego troca o trompete na banda e tá tendo ensaio nesse momento. Então ele veio aqui dar uma participada com a gente e vai voltar lá pro compromisso dele, né? Marcos, tá com o microfone aberto, quer acrescentar aí, Marcos? Não, é isso mesmo. Aqui ele canta, toca piano, toca trompete, isso aí. E ele tem pegado aí algumas moral também aí na técnica de som, né? A gente tá passando aí... Também, graças a Deus. Isso é muito bom, isso é muito bom. Envolvido nas coisas... Maravilha, maravilha, pessoal. Então, assim, a gente conheceu um pouquinho aí, ouvintes, da história do grupo masculino do Rio. É um grupo muito bacana. Agora nós vamos ouvir quais são os planos a curto, médio e longo prazo. Quem que vai falar aí quais são os planos do masculino? Marcos, de novo. Acho que essa eu posso ajudar um pouco. Só que eu vou pedir a ajuda do Leonan e do Tutu. Se eu esquecer alguma coisa aqui, eles estão sempre por dentro. A minha ideia, quando eu falei com o Marcos, assim, né, de convidar a galera assim, que já participou do grupo, né, por exemplo, o Leonan, o Joe, o Jô, é que a gente tem um projeto, né? Esse projeto é o de longo prazo. O de curto prazo foi a live infantil, né, que a gente fez no ano passado. Tá no YouTube, vocês podem entrar no canal do Reforma Web TV para vocês assistirem, tá lá. Tem no link do nosso perfil do Instagram também. E uma das outras metas era o Emusa, né? No Tutu, a gente tava vendo essas coisas todas para poder ir. E aí o Emusa agora foi cancelado ou adiado, a gente ainda não tá sabendo. E aí tem essas ideias de viagem com o grupo também, né? Isso é uma coisa dos projetos a médio prazo. A longo prazo eu vou deixar pro Tutu falar aí. Tutu ou Leonan falar. Não deixa o Leonan, cara. O Leonan, ele veio por causa do projeto de longo prazo, né, Leonan? Deixar com você, explica pra gente aí. Maravilha, maravilha. O Josemar ia acrescentar alguma coisa? Josemar, pode falar e depois a gente vai ouvir o Leonan. Não, o que eu queria dizer, pegando a carona no que o Ulisses falou, a ideia também é a gente trabalhar com um CD de música infantil, né? A live já teve, mas a ideia também claro, talvez isso a médio e longo prazo, né? E é muito interessante essa proposta, porque, particularmente assim, eu vejo que a gente não tem muitos grupos que dão essa atenção, eu falo como grupo, né? Para as crianças. Então, é legal um quarteto, um grupo, assim, e as nossas músicas, no âmbito músicas infantis, elas são músicas gostosas de cantar, músicas que as crianças gostam, então também, só complementando aí o que o Ulisses falou, né? Leonan, maravilha. Josemar, obrigado. Leonan vai trazer para nós aí. Eu acho que isso aí era o que o Leonan ia falar. Fala aí, Leonan. Pois é, o Josemar já adiantou, né, o longo prazo, que seria, que no caso seria o CD, né, que projeto do grupo, CD é um projeto meio antigo do grupo, né, de gravar um CD para criança, desde
Assim, desde que eu entrei no grupo em 2012, já se falava sobre esse projeto e agora tá ficando madura a ideia. É algo que a gente está planejando aí, se Deus quiser. Verdade. Vamos conseguir. Eu sei Na que... verdade, quando a gente fala um projeto assim de médio prazo, é que ele já está começando, né? Médio prazo é para gravar, mas ele já começou já. Com a gente tava se certeza. preparando pro Emus. Aí quando a gente viu que não ia acontecer mais, aí a gente já no último ensaio já demos uma repaginada aí no repertório do projeto, porque a gente sempre tem que trabalhar com projeto, né? E esse é o projeto que está em andamento. E pela graça de Deus aí vai sair, se Deus quiser, esse ano ainda, né? E o interessante é o seguinte, algumas músicas desse repertório, eu digo que eu conheço algumas músicas desse repertório, já são cantadas pelo grupo há bastante tempo, né, Marcos? Pois é, irmão. A gente tem essa ideia de gravar esses hinos de criança há muito tempo e nunca deu certo. E algumas dessas músicas são bastante conhecidas. A gente fez uma live aí com algumas dessas músicas no ano passado, se não me engano, foi em outubro ou setembro, e foi um sucesso a live. E muita gente já conhece essa música, mas tem outras novas também, né? Com certeza. Com aquela pegada assim, meio country, assim, com música que a gente coloca letra de criança. E a gente tem que lançar isso aí, entendeu? Com certeza. A gente logo em seguida já vai ouvir uma música aqui desse repertório. Uma música que foi gravada aí na ocasião, né? Tutu, acrescenta aí pra nós. Cristiano, como todo mundo falou aí, é um projeto antigo. Quando a gente começou a criar essa ideia, foi numa formação onde os germanos estavam, né? O Pablo, o Felipe, a formação bem antiga. E a primeira audição com essas músicas que a gente já começou a projetar foi na igreja de Alvim, há muito tempo atrás, que foi a primeira vez que a gente começou a cantar essas músicas de criança. Aí surgiu a ideia da gente falar, vamos fazer um CD para criança, entendeu? E aí a ideia continuou, mas aí aconteceu os intempéries aí que o pessoal meio que saiu, aí desconfigurou um pouco, mas agora o pessoal voltou, né? E a ideia tá firme e andando mais do que antes. Maravilha, isso é muito bom. São os desafios, né, que um grupo encontra ao longo do seu caminho, né? Marcos, quer acrescentar aí? Não, é isso aí. Eu abri o microfone aqui, mas eu queria ouvir mais o Joe. O Joe tá meio quieto assim, mas o Joe é muito entusiasta desse projeto de crianças aí, né, Joe? Pois é, Marcos. Você gosta de me ouvir? Obrigado aí pela procura. Então, é um projeto muito bom, né? Assim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Henrique, que tem 7 anos, e tenho a Diana, que tem 5 anos. São crianças e a gente sente a carência da igreja de ter algo musical para as crianças, né? E muitas vezes, assim, precisa ser algo que tenha uma proposta curiosa, que faça a criança ouvir uma musiquinha, que conte uma história que ela às vezes ouviu na escolinha das crianças, que ela ouviu na lição das crianças, e que musiquinha legal. E o que eu acho bacana é que o trabalho que foi feito de composição dessas músicas, né, elas têm uma mensagem bem criativa, elas têm uma musicalidade bem alegre e que, na minha opinião, vai ficar muito bom para as crianças. E eu levo o filho no ensaio e, assim, das primeiras vezes que eu chamei ele para ir, vamos no ensaio com o papai, aí ele, não quero ir não. Ele queria ficar em casa no celularzinho jogando, né? E aí eu consegui levar uma vez as músicas de criança que nós cantamos algumas no ensaio, né? A música da mentira, a música de Salomão, a música e tal. E aí ele escutou e aí ele sentava no meu colo, estava por ali, querendo pegar o microfone. E depois eu conversando com ele achou interessante as músicas. Então, assim, foi um teste de que o projeto vai funcionar. Muito bem, testado e aprovado. Exatamente. Bacana demais, pessoal. Eu acho que os nossos ouvintes estão ficando curiosos aí com esse projeto, né? Vamos fazer o seguinte, o nosso programa é de música e agora a gente vai ouvir uma das músicas, com certeza é a música mais conhecida desse repertório infantil.
Vamos ouvir agora a música A Mentira com um grupo masculino do Rio de Janeiro. A Bíblia fala de um rapaz que era esperto demais. Ele um dia quis aprontar e mentiu pro seu pai. Mas no dia seguinte tudo se descobriu. E ele, cheio de medo, pegou sua roupa e fugiu. A mentira não presta, ela faz mal. Se você mentir uma vez, a segunda é normal. Seja um menino decente, não engane ninguém. Conte as coisas pro seu papai, tudo terminará bem. Se um dia você quiser enganar alguém, lembre-se que Jacó mentiu e sofreu também. Saiba que o papai do céu está olhando você. Não se esqueça que a Bíblia diz que mente não se dá bem. A mentira não presta, ela faz mal. Se você mentir uma vez, a segunda é normal. Seja um menino decente, não engane ninguém. Conte as coisas pro seu papai, tudo terminará bem. A mentira não presta, ela faz mal. Se você mentir uma vez, a segunda é normal. Seja um menino decente, não engane ninguém. Conte as coisas pro seu papai, tudo terminará bem. Conte as coisas pro seu papai e tudo acaba bem. Amém! Ouvimos aí grupo masculino do Rio com a música A Mentira. E agora eu gostaria de convidar aqui para falar com a gente um pouquinho a Adriane. A gente não apresentou a Adriane no começo, mas ela tá com a gente desde o começo do programa. Adriane, dá um oi pro pessoal da rádio aí. Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes. Tô aqui só ouvindo as histórias, os planos, bem legal. E também, junto comigo, tem gente ouvindo aqui, comentando. Temos a Janaína Bayer, que acho que todo mundo aqui da rádio já conhece ela. Com certeza. Ela fala de Curitiba. Também temos a Leia Souza. Ela fala, bom dia, ouvindo aqui de Porto Grande, no Amapá, juntamente com seu esposo Reginaldo, as filhas Lara e Líslia e a amiga Gisele. Também temos a Jessie Mendes, que eu acredito que seja daí do Rio, que vocês também conhecem. E temos também a Ruth Danziger. Isso. Também ouvindo, acredito eu, que se for essa pessoa que eu tô achando, é de São Paulo. Então temos essas pessoas que se pronunciaram. E também agradecer a Raquel Terceiros, que ela também tá ouvindo. Ela postou nos status do Instagram e marcou o nosso Instagram, falando legal, que também tá ouvindo a gente. Um abraço, hein? Olha só, eu tô vendo aqui no painel de controle, o nosso sistema captou aqui algumas conexões de algumas cidades. Nós temos aqui conexões de São Paulo, né? Não sei se é assim que fala, Chaco ou Chaco, da Argentina. África do Sul, temos também de Gauteng, né? Distrito Federal, Amapá, Goiás e de outros lugares ainda. São Paulo, Resistência também na Argentina, Brasília e outros lugares mais. Eu acho que eu falei errado. Chaco eu acho que é o estado, né? E a cidade chama Resistência da Argentina. E também uma conexão da África do Sul, estado Gauteng, e a cidade eu acho que é Brianston, não sei. Mas muito obrigado a todos, queridos ouvintes. Um grande abraço para vocês aí, viu?
Muito bom ter a audiência de vocês. Mais alguém aí? Mais alguém, Adriane? Por enquanto não, só essas pessoas. Então a gente está pedindo para vocês comentarem, mandem suas mensagens assim pro grupo. Se você já ouviu eles, se você gosta deles, manda aqui no chat, no WhatsApp, no Instagram, que a gente vai estar aqui comunicando a eles. Maravilha. Muito obrigado, Adriane. Muito obrigado aos queridos ouvintes também. E agora nós vamos voltar ao nosso bate-papo. Vamos voltar e falar agora sobre o assunto de hoje, né? Sobre o assunto do programa de hoje, que está relacionado à longevidade. Pessoal do masculino, vamos voltar a falar aí? Vamos voltar a conversar? Vamos. E Cristiano, só um ponto. A primeira música que foi tocada, né, A Poder em Cristo, é o título do primeiro CD. Que foi lançado em 2003. Ou 2003. Essa música que tocou agora, a gente canta ela desde 1999. A gente foi no FEMUSA, lá em Goiânia, e cantamos. Ela se tornou conhecida. Mas ela nunca foi gravada. Então, o que foi tocado aí é o som da nossa live que a gente fez em setembro agora. Gravada ao vivo, né? Gravada ao vivo. Gravada ao vivo. Essa vai ser gravada também, né? Com uma produção e tal. E a gente tem o segundo CD, que foi lançado em 2008. Desse CD ainda não foi tocado nenhuma música no programa, né? Mas eu acho que vai ser ainda. Vai. Esclarecer aí. Vamos tocar sim música do segundo CD também. Então vem coisa boa aí, pessoal. E você, querido ouvinte, manda um oi aí, né? Que a gente vai estar falando com vocês também, né? Vamos mandar o recado de vocês aqui no programa também. Pessoal, o assunto de hoje é longevidade. Nós já falamos aí, o grupo tem 22 anos, né? Então, temos certeza que tem bastante experiência para compartilhar conosco. Primeira pergunta é a seguinte: por que muitos grupos musicais não resistem por muito tempo, né, e se desfazem? Por que vocês acham, pessoal? Cara, eu acho que falta duas coisas. Projeto, né? Ter sempre uma coisa em mente, né? De se fazer para poder manter a galera animada. Por exemplo, aqui sempre foi as viagens, sempre foi as audições, sempre foi... Mesmo que para lugares assim perto, por exemplo, São Paulo, Vitória, mas sempre era uma animação quando ia viajar. Quando eu entrei, a gente viajou bastante no mesmo ano, 2015, a gente foi pro Mato Grosso, foi pra Vitória, foi pra Curitiba, então foi Brasília pra cantar no BMC. Então era uma parada assim bem divertida. E uma outra coisa é que falta uma pessoa assim que seja um pouquinho mais aquela pessoa que pega no pé de todo mundo, que tá sempre ali participando, que tá sempre chamando a galera. Por exemplo, aqui no grupo a gente tem o Marcos, que faz isso, né? Ele que marca os ensaios, ele fala, galera, pô, a gente não pode ficar muito tempo sem ensaiar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, ver os projetos. Então precisa ter essas duas coisas, né? Ter um cara que puxa e projetos, né? Ter coisas então, sempre em mente para o pessoal fazer. Tem que ter o entusiasta, né? Aquele que puxa, aquele que tá sempre preocupado em fazer a coisa andar. E principalmente o projeto, né? Porque também não adianta você ter a pessoa que puxa, mas vai andar para onde, né? Qual vai ser o objetivo? Então, bem colocado aí, Ulisses. Algum dos colegas querem acrescentar aí por que acham que os grupos... Cristiano, é interessante o que o Ulisses comentou, porque dentro desse contexto aí, o grupo ele tem que ter um objetivo, né? Cantar por cantar. Então, um projeto ele vai direcionar o grupo e também eu entendo que isso serve como um estímulo, né? Agora, um fator importante também, esse é apenas um dos fatores que ele mencionou, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, a questão da unidade do grupo, a questão de você, às vezes, até escolher o repertório e dar essa oportunidade para os participantes. Então, quando você tem essa unidade, eu creio que o grupo vai longe, né? Um dos fatores que faz com que muitas vezes um grupo não dure é essa questão de, às vezes, descontentamento e tal, quando, às vezes, tem um pensamento apenas unilateral, né? Então, no masculino tem esse detalhe, por mais que o Marcos ali sempre está direcionando, mas ali todo mundo participa. Vamos escolher essa música.
essa música aqui não dá e tal. E aí o Marcos, no final, dá o parecer dele, né? Então, assim, todo mundo participa. É uma família, né? Eu acho que isso é um fator muito importante para um grupo manter, assim, né? Com certeza. É uma condução, uma liderança aberta a sugestões e aberta à participação dos componentes, né? Não é nem um sistema, uma ditadura, né? E nem algo assim que tá sem uma liderança, algo sem um direcionamento, né, Tutu? Acrescenta aí. Então, Cristiano, eu acredito assim que a manutenção de um grupo ficar mais tempo, porque primeiramente a gente tem que pensar o seguinte, o Ulisses já enfatizou aí, projetos, viagens, mas sempre voltado a divulgar a mensagem de Cristo, né? Que o projeto todo é apresentar Cristo através da música. Então, assim, o conjunto masculino, o que ele é? Ele não é só um grupo, no meu ponto de vista. Apesar que, tipo assim, eu, o Marcos e o Carlos Henrique somos primos, entendeu? É um familhão, né? É uma família grande e ali, com certeza, como toda família, tem os seus arranca-rabos ali, né? Nos ensaios, mas no final, a meta, além do projeto, é sempre divulgar Cristo na mensagem cantada. É o objetivo principal, né? Não pode perder de foco também esse objetivo. Então, a gente está enumerando algumas coisas aqui, pessoal. Vamos enumerar, ó. Vamos colocar esse como principal. Apresentar a mensagem de Cristo. Cristo nas músicas. O segundo detalhe aí foi colocado pelo Ulisses, né? Os objetivos, né? Ter sempre ali as metas, os planos bem traçados e ter o líder, né? O entusiasta ali que vai puxar, que vai se preocupar, que vai convidar, que vai organizar, que vai ensaiar. São esses três. Esqueci de mais algum detalhe? Cristiano. Fala, Joe. Eu acho que, assim, uma coisa importante de ter num grupo para ele poder ter manutenção e continuidade é a viabilidade. Né? Um grupo onde tem muitas pessoas se torna cada vez mais difícil de ter ele por muito tempo, né? E muitas vezes o grupo se mantém por muito tempo, mas não com a mesma formação, porque isso aí é natural de que alguns componentes não se torna mais viável para ele permanecer no grupo, então ele sai, e aí vem outro, e outro, e outro. Então, um ponto-chave que eu vejo para um grupo se manter é ser viável em todos os aspectos, né? Um grupo que, a gente quer todo fim de semana estar fazendo uma viagem. Não, isso não é viável. Não é viável. Verdade. Você entendeu? Se torna inviável. E aí vai chegar um ponto que uma boa parte, não, para mim não dá assim, eu vou ter que sair. Né? Vamos ensaiar todo fim de semana. É viável? É viável? Então bora ensaiar. Não é viável. Não é. Quantas vezes é viável para todo mundo? O ensaio é quantas vezes? Vamos cantar em tal local assim, ó, lá é viável? É viável. Então vamos cantar. Então eu acho que o princípio da viabilidade deve ser considerado sempre para que possa todo mundo participar de uma boa forma, sem pressão, sem ser muitas vezes desfalcado de alguma parte, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem afazeres, prioridades que são urgentes e que são necessárias, às vezes até acima do que o grupo. Então, o princípio da viabilidade, eu acredito que é um que deve predominar. Interessante, viu? Muito interessante isso aí. E às vezes, o que é viável hoje, pode ser que daqui a um mês não esteja tão viável. Eu tenho um grupo misto aqui na igreja e a gente já passou por circunstância, por exemplo, uma componente engravidou. Então, período da gravidez, período que nasceu a criança. Então, o grupo acaba tendo que se adaptar àquela nova circunstância, né? Então, muito bem colocado, Joe. Questão da viabilidade, né? O grupo ser flexível quanto a isso. Exatamente. Né? Eu tenho certeza. Sim, Marcos. E esse assunto aí fez eu refletir aqui num ponto, né? Que
eu considero que é uma evolução assim que eu vivenciei na minha vida, né? Então essa questão da viabilidade passa muito pelo respeito para a individualidade de cada componente. Verdade. Então, por exemplo, eu encaro assim, esse Ministério Musical como se fosse uma coisa profissional. Eu nunca ganhei um centavo com isso aí. Ao contrário, né? Na época das vans aí, a gente perdeu muito dinheiro. Aí a van fundiu o motor e tal, e a gente fez isso por causa do masculino. E eu encaro, eu tenho uma agenda que eu faço semestral, um monte de atividade, mas às vezes o outro colega, ele não tem essa disponibilidade. E a gente tem que respeitar, entendeu? Verdade. Então, quando a gente começou o grupo, a gente exigia que todo mundo tivesse assim, essa disposição que eu tinha, essa disponibilidade que outros tinham menos. Mas depois, com o tempo, eu aprendi o seguinte: para você manter um grupo por muito tempo, é importante você saber cultivar relacionamentos humanos de qualidade. E para isso, você tem que respeitar a individualidade da pessoa. É claro que alguém, para participar de um grupo, tem que ter um mínimo de compromisso. Com certeza. Mas nem todos vão ter aquela disponibilidade que você tem ou que o outro tem. Então a gente tem que aprender a respeitar. E se por acaso a pessoa tem que sair do grupo, ela não vira o seu inimigo por causa disso. Ela saiu do grupo e ela pode voltar lá na frente. Isso aí eu fui aprendendo com o tempo. Mas isso é importante. Você ter bons relacionamentos humanos entre os componentes e respeitar a individualidade de cada um, né? Isso é muito importante. Interessante, muito bem colocado também, Marcos, porque alguns grupos realmente acabam por desentendimentos entre os componentes e pode ser por diversos motivos, mas talvez um deles seja esse, né? A falta de respeitar ali a individualidade, as limitações, né, do colega que está participando junto com você no grupo. Então, querido ouvinte, já fica aí as dicas, né, para você ir cultivando isso dentro do grupo que você participa, que você lidera, que você faz parte, a importância de manter isso aí. Por exemplo, Marcos, eu lembro quando você tinha outros cargos que exigiam bastante, que você viajava mais, em que o grupo também teve que acabar se adaptando a essa realidade, não foi essa situação aí, Marcos? Também, é. Então isso acontece, eu falo isso mas tudo porque... combinado, né? Isso, tudo previamente combinado. Eu digo porque eu também vivo essa realidade. Eu tenho aqui minha igreja, tenho meu grupo musical, tenho os meus cargos, as minhas responsabilidades aqui na igreja, e a gente adapta a nossa vida aqui à nossa realidade, né? Então, quando eu preciso de viajar, o pessoal tá tudo avisado. Quando eu estou aqui, a gente ensaia, a gente apresenta. Algumas vezes que eu estou aqui, a gente não ensaia. As pessoas têm a oportunidade de passar com suas famílias e de fazer as outras atividades que eles têm, né, o direito de fazer ali, de poder participar. Então eu acho que foi muito bem colocado aí pelo Joe e pelo Marcos essa questão da viabilidade, a questão do respeito, né, à individualidade de cada um dos componentes. Algum dos colegas tem mais opiniões aí com relação a isso? Motivos que fazem um grupo acabar. Eu acho que tem muito a ver com a imagem de um casamento, né? Eu acho que o que faz um grupo acabar mesmo é você perder a motivação, né? Verdade. Então quem é casado há mais tempo aí sabe, você tem que estar sempre motivado no casamento, sempre apaixonado pela sua esposa, como eu sou e tal, né? Ou pelo seu, né? No caso da mulher. E o grupo também, numa certa época, irmão, a gente acaba caindo assim numa situação, cantar de novo e tal. Por isso que eu admiro quem tá assim há muito tempo nessa jornada, né? Verdade. Mas, novamente, respeitando a individualidade. Porque tem hora que a pessoa cansa também. Teve gente no grupo que saiu porque, eu cansei. Tudo bem, a gente tem que respeitar também. Com mas certeza. Depois ele voltou, né? E isso acontece. A questão que o Marcos colocou aí, realmente, uma das coisas que faz, na minha opinião, um grupo acabar, é a questão de cair numa certa rotina, né, não muito produtiva. Então, por exemplo, a gente tem essa dificuldade. Eu moro aqui em Divinópolis, a gente tem uma igreja só na cidade, e a gente cantar ou é aqui, né, nessa igreja. Então a gente tenta abrir os horizontes. Olha, vamos fazer uma viagem, como grupo masculino, né? O pessoal comentou aí que fez várias viagens e tenho certeza que tem planos de novas viagens. Ou às vezes até aquela visita a uma outra congregação, ou no caso uma visita a um asilo, um lar de idosos, uma clínica de recuperação de dependentes químicos, tentar sair daquele âmbito, aquele ambiente que você está acostumado a sempre estar cantando ali, né? Acaba caindo na mesmice, né?
e acaba que você canta sempre para as mesmas pessoas. Nas capitais, às vezes, é um pouco mais fácil, que tem mais de uma congregação, então dá para você ir fazendo um rodíziozinho ali, mas mesmo assim é importante tentar renovar isso aí, né? Tentar não cair na mesmice, né? Não cair naquela rotina de estar sempre cantando na mesma igreja, sempre o mesmo repertório, né? Tutu, quer acrescentar? A ideia do viajar, essa mesmice que você disse aí, realmente, cara, você fica ali meio desmotivado. E quando o conjunto tem um projeto, ou uma viagem, uma apresentação, é gratificante, muitas vezes, quando a gente sai para cantar, e chega na igreja, a pessoa recebe a mensagem e ela chora, né? Não é pelo fato dela chorar, é que aquela mensagem alcançou ela. E isso torna pra gente, como cantores, né, uma satisfação muito, muito boa. Porque, caramba, eu tava na minha igreja, muitas vezes a mensagem não afetava aquele irmão, a gente foi para outras igrejas, fomos para outros lugares, e a mensagem ela afetou, ela fez o serviço dela, entendeu? Isso anima o conjunto, isso anima muito mais o conjunto. Então as viagens, elas têm que acontecer, entendeu? Não agora, no momento, né? Mas ela incentiva você a cantar mais, porque quando você canta mais, entendeu? Outras pessoas são alcançadas pela mensagem e incentiva a gente a continuar mais o trabalho. Muito bem colocado, Tutu. Ô, Cristiano. Sim, Josemar. Tudo que o pessoal falou aí é muito importante, mas acima de tudo, eu creio que a unidade do grupo e a manutenção do grupo é a comunhão com Deus, né? Então, cada um de nós, como músicos, como instrumentistas, vocalistas, enfim, nós temos que ter sempre em mente que o nosso trabalho é para Deus. O Tutu colocou algo muito importante aí, né? A mensagem de Jesus Cristo, né? Então, a gente tem uma tendência humana, isso é natural do ser humano, da gente, às vezes, pender pro lado da egolatria, né? Às vezes você canta bem e tal, então a pessoa acaba indo pro lado do showman ali, né? Então a gente sempre tem que ter isso, sempre os nossos ensaios é com oração e tal, e mesmo que você detecte, e aí vai dar a importância do líder, né, do grupo, se ele detectar que isso está acontecendo com algum componente, ou algum componente não está bem na fé, então é o momento de manter essa unidade para ajudar ele. Então, eu creio que isso também é um fator muito importante. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, né? Então, uma característica para um grupo durar e ter a bênção do Senhor é sempre ter esse propósito em mente, né? Nós falamos aqui de vários detalhes, de metas, mas eu acho que sempre nós temos que ter uma filosofia, né? Que é louvar a Deus. Qual é o propósito do grupo? O grupo é ganhar almas, o grupo é, através das mensagens cantadas, alcançar o coração. O Tutu falou aí que às vezes pessoas que estão precisando de uma mensagem, e às vezes ouvem uma música, chora, fica impressionado, a música toca no coração, e para isso acontecer, eu acho que é imprescindível a comunhão com Deus de cada vocalista, cada componente, é um fator, para mim, primordial. Com certeza. E eu acho que é interessante também aquele Viu, grupo... Cristiano? Sim, Marcos. Uma coisa que a gente sempre combateu aqui no grupo é o estrelismo, né? Porque, irmão, nós já tivemos e temos, né? Eu não vou mencionar o nome aqui exatamente para isso não se exaltar, mas nós tivemos e temos solistas excepcionais no grupo. Excepcionais, entendeu? E isso tem que ser dito, porque é a verdade, né? Mas o que a gente sempre combateu aqui é a questão do estrelismo, individualismo. Então, quando a gente está cantando no grupo, a gente está louvando a Deus e a gente não fica ali passando pano para o solista. Ou então o solista que canta bem, ele no grupo, ele é como um outro que não é solista. Ele tem o mesmo direito, o mesmo compromisso. Isso é uma característica. Sem tratamento especial, né? Não tem tratamento especial. Por ser um Messi, por ser um Neymar, não tem diferença, entendeu?
Não tem Verdade. salário maior, digamos assim, né? Todos são iguais, né? Todos são iguais ali no grupo. E isso aí é imprescindível pra manter o grupo, né? Porque a partir do momento em que o grupo, a liderança do grupo, dá um tratamento especial, né? Ali pra um solista, pra uma pessoa ali que canta, né? Tem um talento às vezes mais desenvolvido, desenvolveu melhor, não sei, por qualquer razão. Aí começam a surgirem, né? Aqueles sentimentos de inveja, aqueles sentimentos ruins. É uma das coisas que acontece, né? Além do principal, que Deus não é exaltado, né? Onde há ali exaltação humana, onde é exaltação própria, então o ministério não vai para frente, né? Se é para louvar a Deus e o homem está sendo louvado, então a bênção de Deus não pode seguir com aquele grupo ali, né? Muito bem colocado também, obrigado aí, Josemar, obrigado, Marcos, também, que colocaram aí esses pontos aí. Eu ia acrescentar a questão da importância de ter um conselheiro espiritual ali junto com o grupo, né? Então, quando reunir para fazer o ensaio, fazer aquela meditação, né, na palavra de Deus, trazer aquela mensagem oportuna para o grupo e sempre tá trazendo a responsabilidade de cada indivíduo ali do grupo como um adorador, como um ministro do louvor, né? Como não simplesmente um cantor, mas como alguém que tem uma responsabilidade diante de Deus, né? Eu acho que isso é essencial para também manter ali a unidade do grupo, né? Orar juntos e estar sempre buscando a Deus. E agora, pessoal, para a gente finalizar esse bloco, né? Esse bloco não foi muito grande, mas eu acho que foi muito importante o que nós conversamos aí. Quais os conselhos que vocês deixam para o grupo que está passando por uma dificuldade, aquele grupo musical, aquele componente que está vendo assim que o grupo está morrendo, que o grupo está desanimado, né? Principalmente nesse período de pandemia em que alguns grupos tiveram que interromper suas atividades, tiveram que adiar eventos. Qual que é o conselho que vocês deixam para animar, para reavivar aí os grupos musicais? Quem vai deixar o conselho aí? Eu posso falar um pouquinho aí? Pode. Eu vou deixar a palavra... vou deixar um pedacinho para cada um falar. Cada um vai deixar um conselho aí. E essa soma de conselhos vai ser algo maravilhoso aí para os nossos ouvintes. Um fator importante é sempre ouvir os componentes, né? E escolher um repertório que se adeque. Às vezes a pessoa ela tem ali um sonho de cantar músicas assim, muito elaborada, muito... E às vezes não é pro perfil daquele grupo. Então, deve-se ter um bom senso de escolher boas músicas, porque quando o grupo fica empacado ali numa música e não sai, isso também acaba gerando uma desmotivação. Então, escolher uma boa música não quer dizer que tem que ser uma música com uma harmonia, um arranjo diferente, uma música inédita. Às vezes você pega uma música simples, como já aconteceu com várias músicas aqui, também no Quarteto Redenção e tal, você dá às vezes uma música simples, uma música do Inário, mas você dá uma roupagem nova e tal. Então isso faz com que o grupo também se sinta integrado, né? Porque às vezes um negócio ali não sai, fica naquele ensaio, e aí acaba desmotivando, né? Então o conselho que eu dou é para que os grupos, acima de tudo, tenham esse senso de trabalhar ouvindo sempre cada componente, tentando deixar o repertório e a escolha das músicas, assim, para que todos possam ter essa participação e o senso também de que aquela música é executável, né? Que às vezes você quer cantar uma música que exige ali um solo mas às vezes o grupo não tem assim um bom solista, então você tem que procurar trabalhar de uma outra forma e tal, né? Então, Adequar o repertório, né? Adequar o repertório bem ao grupo. Adequar o repertório. Verdade. Muito bem colocado, irmão Josimar. Muito obrigado. Mais alguém quer acrescentar aí o conselho? Pessoal, eu quero falar só uma frase, viu? Que é para os líderes musicais, né? O líder musical, na verdade, é o exercício de um dom, né? A liderança musical é o exercício de um dom, né? O líder musical ele surge naturalmente dentro de um grupo. E os componentes sabem quem é o líder musical. Independente dele ser eleito e tudo. O líder musical é nato, a pessoa, né? É nato, Então eu quero dizer uma palavra para o líder musical. Líder musical, né? Talvez você está me ouvindo hoje.
todo mundo pode até desistir, mas você não pode nunca desistir. O dia que você desistir, acaba. Acaba. Você não pode desistir. O líder musical não pode desistir. É isso. Muito bem colocado, Marcos. Faço das suas palavras as minhas. O dia que o líder musical desiste, acaba o grupo. Então não desista. É isso. Mais algum outro colega quer acrescentar aí? Eu tenho um acréscimo, mas esse acréscimo eu vou botar uma responsabilidade assim, não só no grupo musical. Vou botar uma responsabilidade para todo mundo. Igreja local do grupo e outras igrejas. Convidem os grupos para cantar. Chame os grupos, mantenha os grupos aquecidos, tenham programações na sua igreja para que os jovens ou as pessoas que estão dirigindo os grupos fiquem animados para poder manter o grupo aquecido, né? Que o grupo tendo projeto, tendo coisa para fazer, ele não vai ter tempo de pensar em problema. Ele vai cair dentro do compromisso e tudo mais. Em especial a igreja local. Ore por cada componente do grupo, ore pelo projeto que o grupo tem desenvolvido e em vez de botar empecilhos para o grupo que quer participar a cantar, nós sabemos assim que existem algumas restrições, às vezes que as pessoas não podem participar, mas assim, não deixe que um empecilho de alguma coisa atrapalhe o grupo musical. Ajude o grupo na forma que vocês conseguirem. Às vezes com uma oferta para eles comprarem algum equipamento de som, ou às vezes dizendo para eles que, poxa, tá ficando muito legal a música de vocês, a gente tá gostando muito, continue cantando, valorizar o grupo musical que você tem na sua igreja, né? Esse grupo musical que mantenha a música, que mantenha a alegria na igreja, né? A mensagem de Deus mantém a igreja viva. E essa mensagem potencializada pelo louvor faz com que a igreja esteja sempre animada, para o culto esteja animado, as pessoas vão estar prestando atenção, vai ter lugar para todo mundo participar, né? Porque a música não envolve só o cantar e o tocar. A música envolve quem escreve, a música envolve o sonoplasta, a música envolve iluminação, envolve quem vai gravar, quem vai transmitir. E isso já abre um leque para muitas pessoas. Então a igreja tem que valorizar os grupos musicais e convidar grupos, né? Às vezes a igreja que ele vai ter uma conferência, não tem um grupo musical. Mas a igreja, tipo, a 50 quilômetros tem. E eles não sabem. Então, entre em contato com a associação, tenha um registro. Entre em contato com a gente aqui no programa também. A gente está conhecendo bastante grupo de lugares. A gente pode ajudar, indicar, procurar para vocês, se vocês não conseguirem. Então, entre em contato, faça esse contato, faça o grupo ficar animado, né? Passe para eles isso. Muito bem, muito obrigado, Ulisses, muito bem acrescentado aí a questão da valorização, né? Então isso aí é uma responsabilidade de todos nós, valorizar o músico, valorizar os grupos, né? Valorizar ali os cantores, para que sempre tenha, né? Para eles sempre estarem motivados ali, né? Mas algum dos colegas querem deixar um incentivo final aí? Enquanto algum dos colegas aí talvez se manifeste, eu ainda tenho mais um incentivo para deixar. Líder musical, grupo musical, trabalhe junto com a liderança da igreja. Não fique em pé de guerra com o dirigente da igreja, com o pastor, com o obreiro. Isso não leva a nada. Muito importante. Isso, não leva a nada. Isso só traz desgaste e não é o plano de Deus. O plano de Deus é que trabalhemos unidos. E eu deixo o conselho também para o pastor da igreja, para o obreiro, aquele missionário que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, o dirigente da igreja, o departamental. Trabalhe junto com o seu grupo musical, esteja próximo dele. Trabalhe com os músicos, valorize, escute, aconselhe. Quando a liderança da igreja trabalha junto com o grupo musical, o sucesso é garantido. Deus abençoa o trabalho e ele vai pra frente. Agora, se ficar em pé de guerra, se ficar ali brigando, às vezes é por coisas mínimas, detalhes mínimos, uma falta de comunicação, e não é o plano de Deus, isso só traz uma canseira e decepção, não é o plano de Deus, não compensa. Então, trabalhe junto com o seu líder, trabalhe junto com o seu pastor, esteja sujeito às autoridades da igreja, que são instituídas por Deus, e Deus
Ele vai dar o sucesso a cada um de nós. Queridos, eu acho que os colegas aí... Tutu, acrescenta. Tutu ligou o microfone, nós vamos ouvir o Tutu dando ali o... Não, eu só ia deixar que... a motivação todo mundo já deu aí, uma motivação que são boas, né? E sempre buscar a Deus, né? Esse aí é o principal objetivo. Eu só queria deixar aí que nós deixamos um suspense no ar, né? Sim, sim. A questão da vozinha, né? Esquece do suspense, não. Não, com certeza. A gente vai falar do suspense, sim. Pessoal, quero agradecer de coração o pessoal do Grupo Masculino do Rio que esteve aqui conosco, que tirou esse tempo para estar participando com a gente do programa hoje. Foi muito bom ter vocês aqui. E agora a gente... Posso só deixar um recadinho rapidinho? Sim, deixa o recadinho para nós aí, Ulisses. Pessoal, não deixem de seguir a nossa página lá no Instagram, @Grupo Masculino, e no Facebook, Grupo Masculino do Rio de Janeiro. Lá vocês vão se manter informados de todas as coisas que nós temos feito, os nossos projetos, as nossas participações. Se você quiser fazer algum convite pra gente, a gente está sempre antenado. Eu e o Tutu, a gente está sempre olhando o grupo, então pode mandar sua mensagem lá que a gente vai responder você. Então, siga a nossa página, acompanhe. Logo mais a gente vai ter uma no YouTube também. A gente tem música no Deezer e no Spotify. É só procurar lá, digitar Grupo Masculino do Rio. Estão os 2 CDs lá. E se Deus quiser, vai ter mais um daqui a pouco, né? Com certeza. Vai ter mais um. E o YouTube também tá aí. Tem algumas músicas nossas lá, mas nossa meta agora é juntar tudo. Tem um YouTube nosso, assim, com a página nossa. Para os irmãos que é mais fácil do acesso, né? Do que o Deezer e o Spotify. Então, tá lá no YouTube. Vocês podem ouvir, assim. Vocês podem apreciar, assim, o louvor. E podem até usar, né, como guia, né, para começar os ensaios, né, para ajudar, assim, pegar umas vozes, músicas bem legais, bem boas de se cantar, né, estão aí à disposição, e o que a gente puder fazer para ajudar, nós estamos aí também. Maravilha, muito obrigado, Ulisses. Então, olha, pessoal, antes de nós ouvirmos a próxima música, Meu Novo Endereço, nós vamos revelar aqui de quem é a vozinha. Quem que vai revelar pra nós? Ulisses revela. Pelo que me falaram, pelo que eu anotei, é o Jocélio que faz a vozinha. Vocês vão perceber aí agora, quando vocês ouvirem a música, é o Jocélio que faz. Eu sei que... Confirma a informação, Marcos? Confirmo, claro. Eu tava no estúdio no dia. Jocélio. Então vamos lá ouvir agora a música Meu Novo Endereço com o Grupo Masculino do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao mar de... Sim, existe um lugar bem certo ser. Dá vida ao mar de vidro. Salmo o endereço onde eu irei morar. A Bíblia diz que existe um lugar que Cristo preparou. E cada dia tem uma certeza que é pra lá que eu vou. Enquanto esse mundo de miséria for chegar ao fim, Jesus vai me levar para o lugar que preparou pra mim. Sim, pra mim. A Bíblia diz bem junto ao mar de... Sim, existe um lugar bem certo ser. Lá junto ao mar de vidro, salvo o endereço onde eu irei morar. Não falta muito tempo para este mundo terminar. Então Jesus virá do céu agora para me buscar. Se me buscar, eu vou me despedir das coisas velhas que eu tenho aqui. E vou poder morar na casa que Jesus criou pra mim. Certo dia eu vi uma bela mansão e me deu vontade de comprar. Mas na Bíblia eu li e pela fé conheci um bairro que é de frente pro mar. Tranquilo estou, não tenho temor, pois eu sei que naquele lugar
Céu novo, endereço onde eu irei morar, irei morar. A Bíblia diz bem junto ao mar de rio. Sim, existe um lugar bem certo, sei. Tá junto ao mar de vidro. Céu novo, endereço onde eu irei morar, irei morar. Existe um lugar preparado para mim. 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 Lá. A Bíblia diz bem junto ao mar de vidro. Eu sei que existe um lugar bem certo, sei. Lá junto ao mar de vidro. Céu novo, endereço onde eu irei morar, irei morar. Eu sei que a Bíblia diz bem junto ao mar de vidro. Eu sei que existe um lugar bem certo, sei. Lá junto ao mar de vidro. Céu novo, endereço onde eu irei. Está um novo endereço onde eu irei. Está um novo endereço onde eu irei morar. Eu irei morar. Amém. Ouvimos aí Meu Novo Endereço com o Grupo Masculino do Rio. Pessoal, antes da gente passar para o quadro do dia, tenho mais uma curiosidade desse disco aí. Teve uma outra participação inédita ali, diferente. Quero perguntar para o pessoal do Grupo Masculino do Rio. Vocês sabem qual foi a outra participação? Foi um solo ali, ó. Marcos. Fala aí, Tutu. Marcos Pedrazzi. Marcos Pedrazas cantando, hein? Mas agora a gente acostumou com o Marcos cantando Redenção agora, mas isso antigamente era raridade, hein? Não, eu Mas nunca... sabe por quê? Só essa música. Fala, Tutu. Por que Você sabe por quê, Cristiano? Porque essa parte que o Marcos faz o solo era pra ser o Josélio. Mas o Josélio não conseguia bater o tempo certo. É. Ah, Marcos, então eu vou fazer, então, porque ele já entende bastante de música, né? Então eu vou fazer no tempo certo e fez, pronto. e ficou bom. Ficou bom, foi aquela parte. Certo dia eu vi uma bela mansão e me deu vontade de comprar. Então esse solo aí foi o Marcos Pedrazas que fez. Muito bacana, pessoal. Eu tenho certeza que a produção desse CD foi uma experiência muito boa, né? Eu participei. E você né? participou. Sim, participei tocando baixo elétrico, né? Em várias músicas ali. Foi. Ulisses, ia acrescentar? Eu ia falar isso, eu tinha me esquecido, assim, que o Christian tocado, e agora quando começou a música ali, que eu lembrei de uma participação de umas coisas que a gente fez recentemente, que eu ouvi só a guia do baixo, falei, cara, isso é você tocando, aí eu falei com ele ali, agora ele confirmou, era ele tocando, eu tinha me esquecido dessa parte. E não se esquecendo que quem produziu foi o Flavinho. Foi, Flávio, meu irmão. E o Matheus Júnior fez 3 playbacks. Flávio Costa. Muito Flávio Costa, né? Muito saudade dele, viu? Com certeza. E o Matheus Júnior fez 3 playbacks aí nessa música, nesse CD. Maravilha, maravilha. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui, viu? Nós vamos passar para o nosso quadro de hoje, qual é a sua dúvida, e logo em seguida a gente vai fazer aquela interaçãozinha com você, ouvinte. E depois nós teremos a nossa meditação final. Então vamos lá. E aí, pessoal, como é que vai essa força? Fala aí, Cristiano, fala aí, nossos queridos ouvintes, todo mundo que está participando desse programa. Tô muito feliz por estar aqui com vocês novamente e fico mais feliz ainda por eu saber que vocês todos estão bem. Graça e paz para vocês. Professor Wesley, e aí, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Ulisses, eu estou bem, graças a Deus. Espero que você esteja bem, que nossos queridos ouvintes também estejam bem. Nossos queridos convidados, Cris. E mais um dia estou aí com vocês para dizer que eu estou muito feliz em estar participando do programa. E vamos lá. O que você manda para hoje, Ulisses? Opa, hoje assim como a gente fez no último programa, eu gostei dessa relação, desse bate-papo. Vou trazer mais um para você aqui. Vamos fazer aquela interação. Hoje vamos falar sobre gosto musical, beleza? A gente veio falando nesses últimos programas sobre essa relação da escolha de música e tudo mais. Mas eu vou perguntar pra você.
cada um de nós temos uma personalidade diferente, né? Uma pessoa é mais ativa, outra é mais passiva, uma pessoa pode ser um pouco mais agressiva, outra é muito calma, que precisa até, às vezes, de um empurrãozinho para poder funcionar. Mas a música é algo que agrada a todo mundo, certo? Então eu pergunto para você, existe uma relação da personalidade com o gosto musical, com o gosto que a pessoa tem com relação à música? Então, Ulisses, incrível que pareça, tem muita ligação. Justamente porque quando nós estamos falando sobre personalidade, nós estamos falando de uma pessoa proativa em alguma coisa, tá? Como você mesmo mencionou. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é calma, é porque ela gosta de ser calma, né? Ela gosta de tranquilidade, serenidade, né? Esse sentimento. Então, obviamente, a música que ela escolhe também vai ter esses atributos, porque são atributos que favoreçam aquela personalidade que ela tem como uma personalidade nata, né? Uma personalidade que ela teoricamente se sente mais confortável, né? E também a mesma coisa da pessoa que é mais agitada. Geralmente a pessoa que ela é agitada, ela também vai gostar mais de uma música agitada, uma música mais pra frente, uma música muito mais, vamos dizer, sanguínea, né? Justamente porque ela reflete a personalidade que ela tem. E isso é incrível. Incrível no sentido que isso pode ser tratado, isso pode ser modificado. Sim, se a pessoa estiver inconformada com a sua personalidade, ela pode ir lutando contra a sua personalidade, escolhendo músicas que favorecem um sentimento, uma personalidade diferente, uma personalidade oposta. Isso é muito bacana. Vou deixar para vocês aí, para vocês responderem no chat, nossos queridos ouvintes. Quero ver se vocês adivinham qual é o estilo musical que o professor Wesley gosta e qual que eu gosto, baseado pelo pouco da personalidade que vocês conhecem da gente, pelo jeito de falar e tudo mais. Tenta aí descobrir. Professor Wesley, tem uma outra coisa. Esse lance de personalidade para mim é muito importante, né? Nós vemos que isso modifica bastante o nosso dia a dia, né? Pessoas com características diferentes fazem com que o nosso dia seja um pouco mais colorido. Então, na escolha de música para relaxamento, né? Qual vai ser essa relação quando eu for escolher essa música? O que eu tenho que fazer? Porque eu tenho um bom descanso e tudo mais. Esses dias eu vi um quarteto postando assim, né? Diga pra gente uma música que te traz paz. Aí eu falei o nome da música. Cada pessoa falou uma música diferente, assim. Eu achei isso muito bacana. E como é que funciona pro relaxamento? O relaxamento, nós podemos dizer também que é uma reeducação musical. Por que uma reeducação musical? Porque como nós falamos anteriormente sobre personalidade, posso ser que eu goste de uma música agitada, né? Porque eu sou agitado. Mas não necessariamente essa música vai te relaxar. Pelo contrário, essa música pode te deixar mais agitado ainda e te favorecer. Você pode se sentir bem, tá? Não que você não vai se sentir bem, mas não necessariamente relaxado. O que seria relaxamento? É a ausência de tensão, tá? Então, isso aí é para deixar bem claro quanto a essa questão. Então, como a música ela é uma reeducação, se você busca relaxamento, você deve buscar músicas que deixam você mais calmos. Geralmente música mais serena, música mais tranquila. Eu gosto de falar sobre estudos, né? Então existem estudos que dizem que músicas que são mais agitadas, né? Que tem um uso percussivo maior, né? Uma música que ela é bem mais aguda e pra cima, né? Muito mais emotiva, ela tende a demorar mais tempo a te relaxar e muitas vezes nem te relaxam. Músicas, agora eu falo músicas mais eruditas, músicas mais sacras, mais tranquilas. Os estudos dizem que a sua pressão sanguínea ela diminui, trazendo para você paz e tranquilidade. Então, meus queridos, se você teve um dia bem agitado, com muita tensão, pegue uma música light que você vai ficar relaxado rapidinho. Show de bola, gostei da dica, hein? Vou aproveitar essas dicas para usar no dia a dia, principalmente quando eu tô estudando matemática. Às vezes a cabeça vai embora e eu fico até sem saber o que eu tô fazendo. Professor Wesley, muito obrigado pela sua resposta. É sempre bom ter você por aqui. E, pessoal, nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Um forte abraço!
Valeu, Ulisses. Valeu, Wesley. Muito bom ter vocês aqui participando com a gente, né? Ulisses, vamos falar com essa galera aqui? Como é que tá o chat aí? Fala, Cris. Agora no chat o nosso querido amigo José Léo tá ali participando com a gente. Tava até falando sobre... Quando eu fiz a pergunta, ele até respondeu sim, cara, com certeza. E vou responder pra vocês. O meu gosto musical é uma música mais movimentada. É um country americano, um jazz, um blues. Aqui no Brasil, eu cresci, né, com meu avô. Meu avô era músico também, então eu cresci com a bossa nova em casa, o samba. Então o meu ouvido, assim, às vezes gosta de ouvir essas coisas. Eu não tenho ouvido mais, mas quando eu passo o na Ulisses rua, tá se entregando, eu até penso hein? assim, falei, poxa, essa música aí é boa. Eu acho muito bacana. E o do professor Wesley, como instrumentista, ele gosta muito dessa música mais clássica, uma música mais erudita. Ele é um cara mais centrado, né? Você percebe isso daí, então ele gosta mais dessas músicas mais tranquilas. Nós temos também a participação no chat do nosso querido amigo Marcão, lá de Brasília. Nosso pianista fera. Tá sempre aí falando das novidades que ele tem feito, né? De escrever arranjo. Pra mim, esse cara sempre vai ser um grande exemplo de movimentação, de disposição pra música. E eu fico muito feliz com a participação de todo mundo que já participou, da galera que tá participando agora. O programa, se vocês podem conferir depois do reprise na quarta-feira, não se esqueçam disso, vocês podem ouvir isso. Segunda-feira também. Segunda-feira às 4 da manhã, quarta-feira... Aliás, segunda-feira às 4 da manhã, quinta-feira às 4 da manhã e quarta-feira à 1h da tarde. Então você que tá na estrada, que estiver viajando, você que vai trabalhar de manhã cedo, pode ouvir o nosso programa, tá muito interessante, você vai gostar. E eu fico por aqui, né? Eu acredito que a nossa audiência, assim, a participação, esse programa não existiria sem vocês, né? Sem a audiência de vocês. Eu espero que esteja chegando aí. Esqueci de falar. A amiga que estava assistindo, a Raquel Terceiros, irmã do Isaac Terceiros, ela tá assistindo o programa da Bolívia. Acho que é Santa Fé na Bolívia. E sim. aí ela é prima do Marcos. E logo mais nós vamos ter uma participação com essa galera, com essa família bem musical. Eles vão estar por aqui. Família Terceiros, vamos chamar. A família Terceiros, isso aí. Eles sempre muito participativos. E você que está nos assistindo de outro país, divulga aí pro pessoal. Entre em contato com a gente. A gente gosta de saber de onde vocês estão ouvindo. Beleza? Você que tá fazendo um almoço aí, uma almoção de domingo também, mande o seu recado. A gente tá sempre por aqui. Mantenha esse contato conosco. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Ulisses. E um abraço a todos vocês, queridos ouvintes, que acompanharam conosco. Nós vamos agora ouvir, nós vamos à mensagem, a nossa reflexão de hoje. Momento da reflexão. Eu gostaria de convidar nesse momento o nosso querido irmão Marcos, que ele vai trazer a reflexão de hoje. Olá, meu querido amigo, minha amiga, que gosta de música. A gente tem esse privilégio de estar participando todos os domingos, né, do programa Conectados Music. Um sucesso. E nós aprendemos tantas coisas aqui interessantes. E eu quero trazer para você que talvez seja um músico que exerce a música na igreja, ou você aprecia a música, ou você participa no canto congregacional, ou gosta de ouvir boas músicas. Uma palavra especial para você. Você sabia que na história do povo de Deus, todo movimento reformatório veio acompanhado por um reavivamento musical? Em todas as épocas da história da igreja, juntamente com um momento de ânimo espiritual, veio também um reavivamento musical. No dia de Israel foi assim. Quando o templo foi organizado, talvez o ministério que mais teve alterações e que demandou mais tempo para que pudesse realmente funcionar foi o ministério musical. Depois, a história da igreja na nova dispensação, por exemplo, nos dias dos apóstolos, diz a palavra de Deus que a música era muito importante nos cultos, nas casas dos irmãos. Eles cantavam,
os cânticos espirituais, os hinos, os salmos. Depois, na forma protestante, também Lutero, especialmente na Alemanha, fez com que a música ganhasse uma importância muito grande no culto. Em todas as igrejas da Reforma Protestante na Alemanha havia orquestras, havia corais. Lutero mesmo era um compositor, um arranjador de qualidade. E agora, recentemente, no século XVIII, século XIX, temos os movimentos de reavivamento com John Wesley. O irmão de John Wesley se chamava Charles Wesley. Ele compôs mais de 6.000 hinos. E as pregações de John Wesley, ele ganhou, o Espírito Santo, através dele, ganhou mais de 500.000 almas para o reino de Deus. Mas as pregações de John Wesley sempre eram acompanhadas com a música do seu irmão Charles Wesley. Da mesma forma, nos dias de Moody, que foi um grande reformador também, um grande pregador do reavivamento nos Estados Unidos, ele também tinha um acompanhante, né, musical que se chamava Ira Sankey. Nós temos hinos de Ira Sankey no nosso inário. E ele foi um grande músico. Moody fazia os seus apelos ao som de músicas inspiradas de Ira Sankey e de outros compositores também. Agora, recentemente, Billy Graham, também um grande pregador do século passado, teve como líder musical das suas cruzadas, das suas pregações, o homem chamado George Beverly Shea, que também é muito conhecido e que inspirou milhares de pessoas a aceitar o evangelho ao som de uma boa música. E também o movimento adventista foi embalado na trilha sonora de composições da época. O grande compositor do movimento adventista, no seu início, foi o sobrinho de Ellen White. Ele se chamava Franklin Belden. Nós temos no nosso inário diversos hinos de Franklin Belden. E nós vemos, então, a importância da música no movimento de reavivamento do povo de Deus em todos os tempos. Na história do povo de Deus, sempre a música teve um papel importante. Por isso eu quero trazer para você, que aprecia o ministério musical, uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo. Eu queria dizer que o seu trabalho é muito importante. A Bíblia diz em 2 Crônicas 29 e 25 que os levitas foram colocados na casa do Senhor. E aqui o texto enumera os instrumentos, com símbolos, com saltérios, com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. É isso que diz a Bíblia. O ministério musical em Israel foi organizado por ordem do Senhor. O mandado veio de Deus, através da palavra profética e passando pela autoridade principal do país, que era o rei Davi. Então, veja, o ministério musical, ele não nasce como algo que vem da vontade de um músico ou de outro, que cantam bem ou que tocam bem. Não, não é isso. O teu chamado para a música, seja num grupo musical, seja no ministério de louvor da sua igreja, isso tudo vem do Senhor. O chamado é do Senhor. Se você tem o dom musical acentuado, se você é um bom instrumentista, se você tem o dom de cantar bem, é Deus que deu a você. Isso não é algo que você tem pelos seus próprios méritos, por alguma coisa que você tenha feito para merecer isso. Não. Isso vem de Deus. E quando você percebe que vem de Deus, talvez a sua postura numa apresentação musical, a sua postura quando louva a Deus na igreja, talvez mudar um pouquinho. Talvez você não vá se orgulhar, né, pelo fato de cantar bem, de tocar bem, porque o seu grupo realmente consegue a atenção e o aplauso das pessoas. Muito bom cantar bem. A Bíblia diz, cantai bem. Salmo 33, verso 3. Cantai bem. Nós temos que desenvolver ao máximo a nossa técnica. Cantar bem, tocar bem. Mas nada disso deve nos envaidecer, deve nos levar ao orgulho, porque, na verdade,
esse dom vem do Senhor. O Senhor é que estabeleceu esse ministério musical e ele deu dons a uns de cantar, a outros de tocar, a outros de liderar um grupo musical. E a origem do ministério musical está no Senhor. Interessante que o ministério musical levítico se iniciou nos dias do profeta Samuel, ainda antes de Davi. Samuel fundou a escola dos profetas. E na escola dos profetas havia uma forte ênfase no ensino da música e da poesia. E através da música, especialmente, a mensagem da palavra que era transmitida oralmente era fixada na mente daqueles que exerceriam o ministério profético, que seriam os líderes da nação. E esse material musical, composições próprias, escritos sobre música e sobre poesia, já havia se iniciado antes dos dias de Davi. Quando Davi surgiu no cenário, ele, na verdade, claro, ele tinha um dom muito grande para a música. E então ele já aproveitou esse material que tinha, e quando ele estabeleceu o seu reino, ele priorizou muito o ministério musical organizado no templo. E há algum tempo atrás, nós fizemos um programa aqui sobre o ministério musical, né? E o ministério musical começou a ser organizado no dia em que a arca foi levada para Jerusalém. E nós encontramos esse registro em 1 Crônicas, nos capítulos 15 e no capítulo 16. Diz que, naquela época, já foram escolhidos os profissionais da música. Né? Naquela época, o ministério musical levítico estava começando. Então, notem, a organização desse ministério começou no dia de Samuel, na escola dos profetas. Mas depois, esses levitas começaram a se profissionalizar. Então, às vezes, você, por exemplo, iniciou o seu trabalho na música cantando em um grupo de louvor, mas depois você vai entrar num grupo musical. Depois, quem sabe, você vai ser um líder de música na igreja, ou você vai ser um cantor na igreja que vai participar de projetos maiores. Então, esse é o plano de Deus para você, que você desenvolva o seu talento. E esse ministério musical em Israel continuou a se desenvolver. E Davi reinou por 40 anos. Nesses 40 anos, ele compôs dezenas de salmos. E esses salmos, muitos deles estão na Bíblia. E, ao mesmo tempo, ele organizou também um ministério musical. Então, as pessoas que realmente tinham esse dom sabiam que estavam exercendo um trabalho, um serviço, porque ministério é isso. Ministério significa serviço. Ministrar significa servir. Então, o músico serve a congregação, serve no culto. Ele serve como um instrumento para tornar o culto muito mais atraente, muito mais interessante, seja no seu grupo musical, seja no ministério de louvor, seja numa orquestra, numa banda. Então, Davi desenvolveu esse trabalho por 40 anos e o trabalho de Davi foi coroado quando ele já havia falecido, mas, na verdade, esse trabalho teve o seu momento alto na inauguração do templo, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5. E, de fato, nós temos aí o estabelecimento de um ciclo, né, o ciclo do ministério musical levítico, que perdurou pelos reinados, né, em Judá, enquanto o templo existia. Depois do cativeiro babilônico, o serviço de música foi restabelecido, nos dias de Esdras, de Neemias. E hoje nós somos herdeiros desse ministério musical. Porque, como eu disse no começo, em todos os reavivamentos da história do povo de Deus, a música esteve presente. E eu quero convidar você, querido músico, e você que está iniciando agora nessa carreira musical, eu já estou nessa carreira aí há 30 anos, e outros estão há mais tempo ainda. Eu quero convidar você a abraçar esse ministério, com todas as forças, porque ele vem de Deus. E você está continuando um trabalho que Deus nunca deixou faltar no meio do seu povo. Que essa seja realmente uma experiência maravilhosa na sua vida. Sirva ao Senhor com o seu dom. Nunca permita que a vaidade, que o orgulho, que o estrelismo, que o virtuosismo suba para a sua cabeça. Eu já fui muito tentado com isso aí. Eu sou um pianista, né?
E por muito tempo eu pensei, nossa, eu tenho que tocar muito bem porque as pessoas vão gostar. Eu já não penso mais assim. Eu tenho que tocar para edificar a igreja, edificar o... E eu tenho que tocar bem porque isso edifica a igreja, mas não para que as pessoas me aplaudam. E você deve pensar assim também, né? Você deve ter essa experiência de louvar a Deus porque Ele é bom, porque Ele é digno. E louvá-lo sempre na beleza da santidade de Deus. Que essa seja a nossa experiência. Amém. Muito obrigado, Marcos, pela mensagem. E agora vamos ter a nossa última oração para encerrar o nosso programa. Marcos, ora a Deus nesse momento, por favor. Oremos. Querido Pai que está nos céus, eu me coloco diante da Tua presença, agradecido pelo momento que tivemos em compartilhar experiências e ouvir tantas coisas divertidas, Senhor, e edificantes também. Eu te agradeço pela oportunidade que temos de nos comunicarmos através das ondas do rádio, através da internet. Eu agradeço e te louvo pela produção musical do Conectados Music, pelos que estão empenhados nesse nobre trabalho, e também pela audiência que a cada domingo dedica 1 hora do seu tempo para ouvir a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que a Tua bênção repouse sobre os músicos da Tua igreja, que eles possam reconhecer que o dom que eles têm vem de Ti, e que eles possam trabalhar para devolver esse dom a Ti também. Tira de nós todo o desejo de exaltação própria, de envaidecimento, e dá-nos a certeza de que Tu aceitas o nosso louvor na Tua presença pelos méritos de Cristo. Nós, em nome de Cristo, Te agradecemos e pedimos todas estas bênçãos. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que participaram conosco, que estiveram aqui conectados conosco no nosso programa. Quero agradecer os ouvintes também da Rádio Missão FM 87.9 da cidade de Goiânia, que estão acompanhando conosco também. Deus abençoe a cada um ricamente e vamos ficar com a última música de hoje com o grupo masculino do Rio de Janeiro. Eu nasci para o reino do Senhor, para o reino do Senhor. Podem falar-me de um mundo mau, podem dizer-me coisas ruins, mas o meu lar é numa cidade além do mar. Lá tem mansões incomparáveis, a beleza sem igual, porque eu nasci para o reino do Senhor. Pra me buscar, oh alegria sem igual, e com Cristo para o lar, eu nasci para o reino do Senhor. Eu vou morar
porque eu nasci para o reino do Senhor. Eu nasci para o reino, assim, de alegria e de paz. E meu Cristo está voltando pra me buscar, oh, alegria sem igual, e com Cristo para o lar. Eu nasci para o reino do Senhor. Eu nasci para o reino do Senhor. Eu nasci para o reino do Senhor, do Senhor.